Primeiramente, vou relatar minhas impressões sobre o livro e uma visão bem geral do conteúdo. O livro tem um linguajar bastante rebuscado e cheio de termos específicos da semiótica, dando um parâmetro geral da semiótica, da história da semiótica, desde os filósofos gregos até Charles Peirce, o mais importante dos fundadores da semiótica moderna. E ele dá diversas classificações ao estudo dos signos, estudando mais profundamente as definições e classificações de Peirce na semiótica. Agora, adentrando mais no conteúdo do livro, termos, origens e precursores da semiótica é o primeiro capítulo do livro e ele fala sobre como se chegou ao nome semiótica. Mas primeiramente é necessário falar sobre o que é a semiótica. Por definição do termo, semiótica é a teoria geral de todos os signos através dos quais se estabelece a comunicação entre os homens, ou como é definido no livro, a teoria geral de todos os signos. No capítulo em si, ele faz uma diferenciação de semiótica e semiologia, e no qual ficou a semiótica como sendo o nome desse tipo de estudo. Semiótica é o estudo dos signos em geral, já a semiologia é o estudo apenas dos signos culturais e humanos. Mas o que é o signo? Signo é uma coisa que representa outra coisa, e, dependendo de quem interpreta, o significado do signo pode ser diferente. Já no segundo capítulo, cujo título é História da Semiótica, o autor começa a destrinchar a história da semiótica desde Platão até o século XIX. No período greco-romano, o que se pode notar de comum entre os filósofos é a classificação dos signos em componentes. Para Platão, por exemplo, a divisão dos componentes era o nome, a noção ou ideia, e a coisa a qual o signo se refere. Já para Aristóteles, o signo era dividido entre signo incerto e signo certo. E assim foi com os estoicos, epicuristas e Aurélio Agostinho. Uma citação importante do livro é que os filósofos, desde Aristóteles, tentam delimitar um número de categorias capaz de conter a multiplicidade de fenômenos do mundo. Depois do período greco-romano, o texto passa a falar da Idade Média, onde se foi utilizado o mesmo modo de interpretar a Bíblia na classificação dos signos, chamado de os 4 sentidos exegéticos, que eram sentido literal, sentido tropológico ou moral, sentido alegórico e sentido anagógico. Seguindo nesta linha do tempo vem o racionalismo, o empirismo e o iluminismo. Importante ressaltar que todo estudo feito sobre os signos influenciou na semiótica como a conhecemos hoje pela definição de Peirce. E essas 3 correntes filosóficas também contribuíram para a semiótica. O ponto que mais me chamou a atenção nessa parte foi o iluminismo. A época iluminista nos levou à iconicidade e à correspondência entre signo e mundo, e da tentativa de desenvolver uma linguagem científica mundial. Com isso, chegamos finalmente no século XIX e a Semiótica Universal de Peirce, que é o nome do próximo capítulo. Peirce dividiu a semiótica entre 3 parâmetros que são primeira idade, segunda idade e terceira idade. Dentro de cada uma delas, teria mais 3 divisões ligadas a ela, que se relaciona a uma tríade de categorias chamada de tricotomias de Peirce: representamen, objeto e interpretante. Isso levaria a 3 tríades de categorias, e seriam tecnicamente 27 combinações, porém, que realmente funcionam são apenas 10 categorias. Vamos começar falando da primeira tríade categórica. A primeira idade seria o sentimento imediato, sem nenhuma relação às outras coisas do mundo, sem nenhuma reflexão. Já a secundidade é a categoria da comparação, o primeiro momento relacionado com um fenômeno qualquer. A terceira idade relaciona o segundo fenômeno com um terceiro fenômeno, e é a etapa da memória e a etapa da síntese. Antes de falar das tricotomias de Peirce, falarei dos 3 constituintes de um signo, que são o representamen, que é a maneira como algo está representado, o objeto, que é o que iremos analisar, o que está representado, e o interpretante, que é como este algo será interpretado. É o que faz o intérprete entender
o representando como uma coisa que representa outra coisa. Assim sendo, o processo de compreensão de um signo é feito em etapas, que foi denominado por Peirce como semiose, que é o processo de significação, a produção de significados. E finalmente, depois de tantas categorias, cheguei nas últimas, que são as 3 triconomias de Peirce. A primeira triconomia é uma relação entre signo e ele mesmo, e ela é dividida entre 3 categorias, que é o qualisigno, o sinsigno e o legisigno. O qualisigno é uma qualidade imediata, é uma espécie de pré-signo. O sinsigno é o resultado da singularização do qualisigno. A partir de um sinsigno, pode-se gerar uma ideia universalizada. Já o legisigno é o resultado de uma impressão mediada pelas convenções, por leis gerais estabelecidas socialmente. Um qualisigno leva a um sinsigno, que leva a um legisigno. A segunda triconomia é uma relação entre signo e objeto. Ela é formada por 3 categorias, que é o ícone, o índice e o símbolo. O ícone é a relação de semelhança entre signo e objeto. O índice resulta de uma associação, por exemplo, fumaça como índice de incêndio. E o símbolo é a ideia por trás do signo, como a pomba simboliza a paz. A terceira triconomia é uma relação entre o signo e o interpretante. Ela é dividida entre rema, dissente e argumento. O rema é a coisa fora do contexto, o dissente é a coisa quando ela se insere num contexto, e o argumento é a coisa dentro do contexto, forma um pensamento completo e conclusivo. Só no final, depois de ler isso tudo, o livro mostra essa tabela linda que resume todas aquelas palavras difíceis e relaciona elas. Depois dessa classificação, o livro relaciona elas com o livro da Alice no País das Maravilhas e faz algumas comparações para que possamos compreender a aplicação da classificação.